Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio oficial do Sendo Você, Escrevendo a Sua Realidade. Eu sou a Isa Sendo Eu. Esse, na verdade, é um projeto em que eu já trazia alguns insights, algumas percepções, só que apenas num canal fechado lá dentro do WhatsApp. E agora eu estou expandindo, trazendo tanto aqui para o meu canal no YouTube a gravação, quanto reativando esse podcast que eu comecei lá em 2020, antes ou logo no início da pandemia, e de lá pra cá foram tantas reviravoltas, tantos acontecimentos, tantos rolês na minha vida, que agora que eu tô sentindo de fato de retomar esse projeto, de voltar a trazer aqui alguns insights, algumas percepções dessa maneira mais oficial. Não à toa, quem tá me vendo aí na gravação tá vendo que eu estou aqui hiper, mega produzida, assim, o suficiente para quem tá gravando isso dentro do próprio escritório, dentro de casa. Só que o importante é que esse é um momento de renascimento para mim, sem brincadeira. Eu tenho que celebrar demais. Até botar isso aqui de volta que eu tirei. Eu tenho que celebrar demais, porque já foram vários momentos da minha vida em que eu pensei seriamente em desistir e parar de criar conteúdo. Muito por escutar pessoas à minha volta com a melhor das intenções dentro da vivência do imaginário da cabeça delas sobre o que eu deveria estar fazendo com a minha vida. Mas a verdade é que meu corpo, ele grita quando eu vou em algum caminho, em alguma trilha que não é a que realmente está mais alinhada com o meu coração. Ele grita, esperneia, dá chilique e só não para que hoje em dia eu agradeço o sistema imune que eu tenho, que é assim algo bizarro, mas que ele aguenta muita coisa. Tem um lado bom, tem um lado maravilhoso. Contudo, eu aprendi a escutar meu corpo de uma maneira mais sutil, no silêncio, na quietude, no vácuo, para que eu entendesse quando ele está gritando antes dele apresentar qualquer sintoma físico de doença, antes dele chegar num ponto extremo. Ao mesmo tempo que eu comecei a permitir ele escolher um pouco mais quando eu ia dormir, quanto tempo eu ia dormir, o que eu ia comer, o que eu não ia comer, e por aí vai. Talvez você tenha escutado um som que é esse aqui, que é de quando eu tô embaralhando alguma carta, algum dos decks aqui, para poder ir sentindo um pouco qual mensagem vai fazer sentido trazer aqui. Quem tá vendo a gravação tá vendo que eu estou sorrindo ao tirar essas cartas. E, gente, embaralhar é uma coisa que eu amo fazer na vida, então se acostumem a esse som. Se você não gosta, tá tudo bem. Pode procurar outro podcast. Do mesmo jeito, se você não gostar da minha voz, tá tudo bem. Pode procurar outro podcast. Se você não gostar dos meus devaneios, tá tudo bem. Pode procurar outro podcast. Aqui vai ser um lugar para trazer uma expressão mais livre e que não seja só a partir de canalizações, de leituras e percepções que eu trago através das cartas, mas que eu posso utilizar dessa ferramenta que eu particularmente amo e que transformou minha vida nesses últimos 4 anos.
Começando lá em 2020, quando eu nem sonhava em pegar o primeiro deck ainda, eu achava tudo isso muito distante da minha realidade. Eu já tinha até visto esse baralho aqui, que é o Oráculo de Ísis. Quem está assistindo a gravação vai conseguir ver, que é um oráculo baseado na mitologia do Egito Antigo, então traz Ísis, Osíris, Sekhmet, Horus e toda essa simbologia. E eu lembro a primeira vez que eu olhei para esse oráculo e eu pensei assim, que loucura. Imagina se eu começo a fazer leitura de um trem que tem meu nome, eu vinda de uma família extremamente católica, bem tradicional mineira e com muitas crenças e limitações, principalmente em relação a essa comunicação extraterrena, digamos assim, além de ter um background, de ter uma formação, que é uma formação em engenharia, em que o ceticismo, ele impera, não vou dizer reina, porque ele impera mesmo entre boa parte dessa galera. Generalizando, estou. Porém, através da vivência. Confirmação. E aí, a ideia de eu começar tudo isso aqui é justamente porque eu tô querendo trilhar um caminho, aliás, eu tô querendo não. É porque eu estou trilhando um caminho em relação à autoconsciência, autoconhecimento, expansão da consciência, desenvolvimento da autonomia emocional, que ele é muito particular e que eu tô trilhando um caminho em relação à minha conexão com a minha espiritualidade que é muito singular, que eu tô trilhando um caminho que ele é muito novo. Não é uma trilha que já passaram milhares de pessoas, que tem talvez ali um asfalto já, um paralelepípedo, que tá tudo bem marcado, tudo bem delineado e tudo mais. É talvez um processo que 4 anos atrás eu comecei numa mata fechada, tentando abrir ali um pouquinho, sem saber muito bem para onde eu estava indo, tateando no escuro, confiando apenas numa certeza interna que era meu coração me mandando ir naquela direção. Não fazia sentido lógico algum a decisão que eu estava tomando. Eu já tinha um diploma de engenharia, eu já tinha começado, aliás, já tinha criado um curso de inglês onde eu imitava, entre aspas, eu ensinava a pessoa a imitar o método pelo qual ela aprendeu a língua mãe, que é o português, e fazia as pessoas aprenderem inglês através disso, muito mais fácil do que você pode imaginar. Dentre outras possibilidades que eu tinha, na época também, eu lembro que me chamaram para entrar para uma agência de modelo. Eu já tinha começado a fazer o meu Instagram, nessa época ele já existia, eu poderia ter dado mais foco. Eu poderia ter focado em N mil caminhos diferentes. O que é importante aqui? Nunca foi uma coisa que eu tive estratégia para poder abordar. Até porque eu sinto muito fortemente que essa nova era, essa era de aquário, esse novo momento que a gente está adentrando, é uma era muito mais para você redescobrir a conexão com o seu feminino, o poder disso e principalmente desenvolver a comunicação com a sua própria intuição, desenvolver o diálogo
diário com seus guias, sem precisar de sair da sua casa, sem precisar de sair do seu quarto, sem precisar de gestos grandiosos, porque Deus já existe dentro de você. Ele sempre existiu. Ele já existe, ele continua existindo e ele vai continuar a existir mesmo após isso daqui, ó, definhar, essa carne, esse corpo. E eu defendo muito. Defendo não, porque eu não tô contra ninguém. Mas eu acredito muito e eu gosto de promover essa nova consciência em relação a desenvolver esse discernimento de que a sua comunicação com o divino pode ocorrer só através de você. Obviamente, eu estou aqui para facilitar? Eu consigo facilitar tanto com o uso das cartas, principalmente com as práticas e os rituais que tem nesse oráculo, que é o oráculo de Ísis. Sim. Tanto que as pessoas que começam a fazer o processo de mentoria comigo, rapidinho também começam a buscar a meditação por conta própria, vai desenvolvendo outras práticas, vai descobrindo como alimentar esse lugar interno de cultivar um amor próprio genuíno. Não é com base na casca, não é com base na aparência, no parecer. Ah não, vou fazer yoga porque aí eu vou parecer que eu sou zen. Eu vou fazer yoga porque aí eu vou parecer que eu sou assim ou que eu sou assado. Não é desse lugar não. É muito mais de um lugar interno de conexão genuína e de uma permissão de fato, cada vez mais se tornar a sua essência e deixando para trás essas interferências que você pegou ao longo da vida. E aí, como nosso primeiro tópico, eu quero trazer justamente um dos aprendizados que mais podem virar uma chave interna aí para você, que mais podem ter um impacto de virar uma chave interna muito expressiva para a sua vida, que é o simples fato de você se lembrar que aqui, agora, nesse exato instante que você está me escutando, não tem nada que possa, entre aspas, te matar. Você não está correndo risco de vida, você não tem que ir correndo para a próxima reunião, você não tem que ficar passando 30 mil vídeos ali naquela rede social, qualquer que seja. Você não tem que responder os 300 e-mails que estão na sua caixa, nem mesmo os 30 mil WhatsApps que estão lá e que estão esperando você dar atenção. Você não tem que ligar o noticiário, sair correndo para poder ver o que está acontecendo e como que está o negócio que está rolando lá em Los Angeles e como que está o fulano de tal que está assumindo a presidência, como que tal, você não tem que nada. Você não tem que nada. Você não é obrigada a nada. Louco isso, né? Sabe por quê? Pensa comigo. Se você, por um acaso, ficar uma semana sem celular, você vai dar um jeito de se comunicar. Se você
decidir sair do seu emprego. Aqueles e-mails lá que pareciam tão urgentes não vão mais ter tanto impacto assim no seu dia a dia. Independente do se, a verdade é que aqui agora, a hora que você está me escutando, você não precisa de decidir nada. Você não precisa de decidir, de escolher, de resolver, de antecipar, de fazer nada além de escutar minha voz. Tá bom, talvez você tá me escutando enquanto você tá caminhando, ou talvez você tá me escutando enquanto você tá no trânsito, dirigindo, ou andando de bike, ou numa sala de espera, sei lá, onde você pode estar, lavando vasilha, botando roupa na máquina. A grande questão é que independente de qual seja a ação mecânica que você está desempenhando, porque vamos combinar, dirigir um carro hoje em dia, você já deve ter uns anos aí de carteira, já virou algo bem automático, né? Tipo segunda natureza. Você faz sem nem perceber, sem nem estar tão consciente assim de que você está passando marcha, ou pisando na embreagem, dando seta, ou se for automático, talvez nem na hora de fazer uma baliza você tá tão consciente, igual quando você foi fazer um teste para poder tirar carteira, por exemplo, na época que você fazia autoescola, ou o que for. Então, essas ações mecânicas já viraram segunda natureza. E o que eu quero que você se permita, pelo menos confabular sobre a ideia de que você pode existir no aqui e agora um pouquinho por dia, sem ter que alimentar a ideia de que você tem que resolver todos os problemas do mundo, de que você tem que antecipar as decisões que são só para daqui a um mês, daqui a uma semana, quiçá daqui a um dia. Contudo, hoje, aqui e agora, você pode só estar aqui comigo, escutando minha voz. E aí eu quero te propor um exercício muito curtinho. Depois, se você sentir, vai lá no meu canal do YouTube, que tem o exercício mais profundamente, explicações e tudo mais. Mas eu quero só que você inspira pelo nariz, solta o ar completamente Agora você vai inspirar contando até 3, segurar 3, soltar em 3 e ficar sem ar 3 segundos. Inspirando em 3, segurando em 3, soltando em 3 e sem ar por 3 segundos. Se você sentir fazer uma prática mais profunda, corre lá nesse vídeo que eu comentei no meu YouTube. E lembra que esse pode ser o exercício de manifestação mais efetivo
para a sua vida. Simplesmente está presente aqui agora. Simplesmente estar presente aqui agora. Eu te vejo na próxima. Esse foi só o primeiro episódio. Tô muito feliz de estar de volta. Se você ainda não me acompanha nas outras redes. Todas Isis.sendo eu. Sendo SENDOEU. Sendo eu. E vou continuar trazendo aqui técnicas, percepções, insights, downloads e tudo mais, para que você cada vez mais, ou para que você continue sendo você e escrevendo a sua realidade. Um beijo, até a próxima.